Já tive tantas decepções. Tantas coisas me aconteceram. E tudo o que parece é que a vida é assim mesmo. Tristeza. O que acontece comigo? Por que não saio dessa amargura? Por que você tem vivido debaixo do seu próprio reino? No domínio da sua vontade e do seu achismo. Aprenda sobre o reino de Deus e dos céus. Decida não mais viver debaixo do jugo do reino deste mundo e prepare-se para tomar as medidas necessárias. Já pensou você ter 2 filhos e um deles te pedir parte dos seus bens antes da sua morte? Pois é, isso Jesus contou sobre a parábola do filho pródigo. Ele disse assim: e disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Bem, sabe que todo filho tem essa liberdade de falar com o pai e pedir ao pai certas coisas. Mas o seu pedido fala muito sobre o filho. Fala sobre o filho. E esse filho mais novo, ele pediu esses bens, que normalmente é compartilhado quando o pai morre. Mas não foi assim. Ele, antes mesmo de tudo, quis tirar proveito, antes do pai morrer, de ir embora e levar consigo o seu dinheiro e gastar à sua maneira. E é assim que muita gente faz com o próprio Deus. Pede o seu direito e não tem a mínima consideração com o pai. Mas chega um momento, como acontece, em que ele gasta tudo o que tem. E vindo a fome, as necessidades, apertando a sua situação, ele começa a padecer necessidade. E olha só a situação. Ele desejava encher o seu estômago com as comidas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. E ele pensou: opa, aí está a fé inteligente. Ele raciocinou e disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Veja aqui, esse rapaz, ele raciocinou: meu pai dá de comer aos seus empregados e eu aqui
passando fome, eu vou me levantar e vou ter com meu pai e eu vou reconhecer diante dele que eu pequei. E eu não vou ser digna de ser chamado seu filho, mas eu vou ser tratado como os seus empregados. Faze-me um dos teus empregados, porque eu fui ingrato, eu errei. Realmente não vale a pena eu ser tratado como filho, porque eu agi muito mal. Ele caiu em si. Ele entendeu o seu erro. E é isso que você, ouvinte, tem que fazer. Talvez o tempo está passando e você ainda não caiu em si. E não disse para si mesmo o que você tem que fazer. Você não disse, eu vou lá fazer isso. Eu vou fazer isso, isso e isso. E saiu e se levanta e realmente faz isso. E não espera nada, receber nada de privilégio como filho. Mas, surpresa, vamos deixar para depois dessa trilha musical, tá bom? Enquanto isso, pense você sobre você mesmo. A única maneira da gente reconhecer os nossos erros é quando nós raciocinamos e vemos o resultado das nossas escolhas e quem é o nosso Pai. Que Ele está sempre pronto para nos perdoar, Ele está sempre pronto para nos estender as mãos. No momento mais cruel, Ele está ali. Mas a gente, muitas vezes, é orgulhoso. Muita gente é orgulhosa e quer mostrar as suas defesas, que não está errado, que está certo, que Deus é ingrato, porque que eu estou vivendo assim. Mas foi a própria pessoa que escolheu tomar os seus bens e ir embora, se distanciar de Deus. Obviamente que Deus respeita a sua escolha. Mas na hora a pessoa não pensa. Ela não pensa nas suas atitudes. Ela pensa em Deus, que Deus não faz, que Deus é mau, coloca sempre a culpa. Essa forma de você sempre colocar a culpa em alguém, seja em Deus ou em pessoas, você nunca vai resolver o problema, porque você não está sendo sincera. A única maneira da gente resolver um problema nosso é a gente observar bem o que a gente fez de errado, para que a gente tome a atitude certa e assuma os erros e reconheça e faça a sua parte diante de Deus e das pessoas que você errou. Então, a Bíblia disse que ele pensou, esse rapaz pensou, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai
e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Oh, meu Deus! Como que Deus é lindo! Ele corre em nossa direção e Ele nos abraça e Ele nos beija. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Veja que esse filho foi ao pai não para tirar mais dinheiro. Não foi ao pai para que o pai lhe tratasse como filho. Esse filho foi ao pai sabendo do seu erro, que ele não tinha direito a nada. E sabe, quando a gente se sente assim, é exatamente assim que a gente realmente se colocamos no nosso lugar, porque a gente não tem direito a nada. Mas o Pai, o Deus, Ele nos veste, Ele nos aceita. É desta forma que Ele quer que cada um de nós estejamos sempre prontos para encarar os nossos erros e reconhecer as nossas falhas, e não ser soberbo e nem orgulhoso. Bem, está aí a sua oportunidade de mudar de vida. Você aceita? Então, pratique.